De volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de tireoide. No bloco anterior a gente viu uma reportagem de uma pessoa, da Valéria, que tinha hipotiroidismo, e falamos um pouco também sobre hipertiroidismo. Nós vamos continuar com as perguntas que chegaram de casa e falar um pouco mais sobre os sintomas do hipertiroidismo que não foram muito relatados aqui. Antes, eu só queria ter uma mensagem aqui do doutor Marcelo Magalhães, mandando um abraço para o doutor Enaldo Lopes de Oliveira. Obrigado, professor. Doutor Marcelo, vou até falar, é meu pai. Meu pai é médico, eles já operaram juntos durante um período e um admira muito o trabalho do outro. Então, fica aí o abraço. Um beijo. Um beijo, doutor Marcelo. Que bom que você está assistindo o programa hoje com a dona Maria Augusta, com certeza. Seguinte, uma pessoa aqui disse, a Vânia lá do Sion, ela tem 47 anos e ela vem sentindo dores e placas na garganta. Há pouco tempo ela fez exame da tireoide, mas nada deu alterado. Ela gostaria de saber quais seriam os sintomas de problemas na tireoide. Aí, doutora Bárbara, eu vou te pedir para falar tanto do hipo como do hiper, rapidamente, principalmente do hiper que não foi falado, né? O pessoal confunde garganta com tireoide. A tireoide, ela está mais inferior, né, abaixo do pomo de Adão aqui. Então, placas na garganta deve ser problemas de amígdala, né, ou resto de alimento. Então, assim, não necessariamente com a tireoide. Não tem a ver com a tireoide. Os sintomas da tireoide, o hipotiroidismo já foi relatado pelo Dr. Gustavo, né, que é cansaço, fadiga, sonolência, queda de cabelo, alterações menstruais, constipação, pele seca. E os sintomas do hiper são pessoa fica agitada, insônia, taquicardia, tremores, perda de peso, suadeira, diarreia. Então, são os sintomas mais comuns, podendo, em mais ou menos 20 a 50% dos casos, ter aquele quadro de oftalmopatia, né? Que é aquele quadro onde existe uma inflamação da musculatura do globo ocular, né? E que existe uma proptose, ou seja, uma protusão do globo ocular, né? E felizmente é mais raro da gente ver, né? Mas também é um sintoma do hipertiroidismo associado à doença de Graves, que é tá. Né? A Luciana, do Vila da Serra, gostaria de saber se é necessário fazer ultrassom da tireoide como rotineiramente. Você tinha até comentado, doutor Enaldo, anteriormente, que hoje em dia parece que a sensação que a gente tem é que tem se diagnosticado muito mais câncer de tireoide do que anteriormente, porque hoje em dia se faz mais exame. Seria o caso de ser um exame de rotina ou não é preconizado isso? Em breve, o clínico, o ginecologista, o endocrinologista vai acabar tendo um aparelho no consultório. Então, eu acho que não é o problema. O problema é assustar com o achado. Então, não seria o caso de ser um exame de rotina ainda? Eu acho que atualmente até prejudica, porque encontra um nódulo, um achado casual, funciona, tem dúvida, opera. Eu acho que quando tiver uma disponível, né? Pode até ser feito, porque às vezes vai achar um nódulo suspeito, né? Mas ter calma, não sair preocupado em puncionar, saber que é frequente o nódulo e acompanhar, mais do que puncionar. Tá certo. O Roberto, lá do bairro Floresta, ele disse que recentemente fez exames da tireoide e gostaria que vocês comentassem se está normal. Ele disse que o TSH dele, ultrassensível, deu 6,47 e o T4 livre 1,16. São referências aqui que não vale a pena também a gente detalhar, mas isso são referências normais, doutora Bárbara? O TSH está aumentado, né? Porque o TSH normal do adulto é de 0,5 a 4,2 ou até 5, né? Então 6,4 está um pouco aumentado. E o T4 livre provavelmente está normal. Então a gente falaria que é um hipotiroidismo subclínico, né? Para avaliar se tem indicação de tratamento, tudo teria que ser repetido esse TSH, né? Essa tireoide ser palpada por um médico e solicitar ainda um outro exame chamado anticorpo antitireoperoxidase para avaliar se há indicação de tratamento ou não. Conversar com esse paciente, né? Ver as queixas, tudo. Sandelli, ele diz o seguinte, tem hipertiroidismo, faz tratamento há mais de 3 anos, foi recomendado iodo e cirurgia, entre outros, e gostaria de saber qual a melhor alternativa, porque a gente não falou do tratamento do hipertiroidismo. Bom, o hipertiroidismo a gente tem 3 possibilidades de tratamento: o tratamento medicamentoso, o tratamento com radioiodo, tratamento cirúrgico. Vai depender também da condição, da causa do hipertiroidismo. E de qual tipo também, né? Que eu falei, daqueles 3 tipos que tem, mas, né, sendo que a doença de Graves, que é o bócio nodular, é o mais comum. Hoje em dia a gente dá preferência para o tratamento clínico,
mas se não tiver uma resposta, dependendo se o bócio é muito grande, talvez seja necessário usar o iodo, que vai responder menos com o tratamento medicamentoso do que o tratamento com iodo. E o tratamento cirúrgico a gente reserva mais para os casos do bócio multinodular, quando estão vários nódulos produzindo excesso de hormônio, e você tenta controlar primeiro e depois tratamento com cirúrgico ou iodo. O tratamento cirúrgico, no caso da doença de Graves, é menos comum. Certo. Mas então depende de cada caso, depende do tipo, mas pode ser cirúrgico ou a iodo radioativo, como é também do câncer, isso, né? Mas em dose menor, né? Em dose menor. Isso. E às vezes pode ser retirado também, né? Isso, Aí no caso o nódulo, né, doutor Reinaldo? Se for uma doença de Graves, um bócio muito grande, se tiver uma exoftalmia muito grande, se tiver nódulo, né? Então, é igual o doutor Gustavo falou, são várias informações para tomar a decisão. Marcelo, do bairro Veracruz, tem 41 anos e de 3 anos para cá vem sentindo um caroço do tamanho de uma semente de laranja. Às vezes incomoda para engolir. Ele gostaria de saber o que deve ser feito, o que ele deveria fazer. É comum, no caso de nódulos, a pessoa sentir ao engolir, porque vocês falaram aqui em apalpar, em às vezes até ver no espelho, mas é comum a pessoa sentir ao engolir? Isso pode ocorrer? Pode. Pode. Porque o esôfago, que está atrás da traqueia, ele é um tubo muscular, né? Então, se o nódulo, principalmente se for mergulhante, se for para engolir, dá um desconforto, o esôfago sente mais precocemente a compressão do que a traqueia. Tá. Então, ele está perguntando o que fazer, então ele deve procurar um especialista para fazer uma investigar. Ok. A Maria, de Contagem, disse que fez ultrassom no pescoço e foi detectado linfonodo. Ela não explicou aqui bem, ela só falou assim, linfonodo todos nós temos, né? Isso. Mas o que ocorreu com esse linfonodo dela, ela não explicou. Ela gostaria de saber o que é isso. Vamos explicar. Linfonodos são órgãos, casos de defesa ali, né? O linfonodos ou gânglios, né? Ou popularmente conhecido como íngua, né? Então, todo mundo tem, depende se você tiver, às vezes, uma inflamação pequena em dente, em região, né, na orofaringe, você pode ter um aumento de linfonodos. A gente percebe na hora, né? Na Todo hora, mundo exatamente. percebe. Não necessariamente são relacionados à tireoide, né? Agora, quando você tem, por exemplo, um câncer de tireoide, você vai olhar com mais detalhe os linfonodos para ver se tem acometimento dos linfonodos relacionados ao câncer de tireoide. Cláudia da Savassi fez um exame de rotina de sangue, pois ela vai fazer uma cirurgia e parece que o TSH dela estava bem baixo, 0,001. 0,0001. E ela está tomando comprimidos, ela até falou o nome, eu já falei para eles, para a gente não ficar falando no ar, nome de comprimido, de 10 miligramas por dia, mas ela vai fazer essa cirurgia em janeiro de pálpebra e ela gostaria de saber se existe algum risco de fazer essa cirurgia com esse TSH dela tão baixo e tomando medicamento. Bem, essa paciente então está com hipertiroidismo, né, que é o excesso de hormônio, ela está sendo medicada, então assim, se na época da cirurgia ela dosar novamente o TSH, o T4 e o T3, né, e a doença estiver compensada clinicamente, com o laboratório já normalizado e ela assintomática, essa cirurgia poderá ser realizada sem problemas. Agora, se ela ainda estiver sintomática e com alterações de laboratório, seria melhor adiar, né? Esperar a compensação do quadro. Entendi. Tá? Iris, de Venda Nova. Iris, nós não entendemos muito bem a sua pergunta, não. Você disse que fez vários exames e o seu T4 não deu nada. Qual o procedimento? Eu não entendi o que ela quis dizer com esse não deu nada. Enfim, se não deu alteração ou se ele apareceu muito baixinho, como se fosse quase zero. Liga pra gente de novo aí rapidinho, ver se dá tempo. Mas a gente falou muito aqui TSH e T4, mas a gente sabe que a tireoide ela produz também um outro hormônio, o T3, né? E ele é dosado também, ele que é válido nesse momento de fazer o diagnóstico de hipotireoidismo ou não? Não, na verdade assim, o T3 pode ajudar, mas 80% da produção da glândula tireoide é a base do T4. T4. A maior produção, apesar do T3 ser o hormônio que a gente fala metabolicamente ativo, a 20% apenas da tireoide, 20% apenas da produção da tireoide é de T3, e a grande maioria do T3 do nosso organismo vem do T4. O T4 é metabolizado em T3 e nos tecidos periféricos. Então, para diagnóstico do hiper, o que seja, basta a gente dosar um TSH e um T4, né? O T3 em algumas situações específicas, mas é a coisa mais raro, né? E dosar sempre o T4 livre, que é
melhor, porque existe o T4 total, que é a fração total do T4 presente no organismo ligado às proteínas plasmáticas, né, no sangue, que pode estar aumentado por algumas circunstâncias, né, e aí vai dar um resultado falso, né, e o T4 livre é o hormônio isolado, livre na circulação, que é esse sim metabolicamente mais ativo. Que pode se transformar então em Que pode se transformar em T3 para ser o ativo. Isso. Para rastrear a doença tiroidiana, né, que assim, quanto que a pessoa tem que rastrear, né, investigar. Assim, só com TSH, a gente faz o rastreio, não há necessidade de rastrear a doença tiroidiana com o T4. A gente faz só a dosagem de TSH, principalmente em mulheres acima de 40 anos, 35 anos. Porque já existe esse risco um aumento aumentado da com a idade? incidência com a idade. A partir dos 50, 60 anos, aí esse rastreamento tem que ser mais frequente. Aí só com o TSH. Se o TSH está normal, você interrompe aí, né, e repete com 1, 2 anos. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria muito de agradecer a presença, a participação, a disponibilidade em vir até aqui e responder às nossas perguntas e a dos nossos telespectadores. O P-Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta-feira, ao meio-dia. E também no nosso site, a qualquer momento, tvhorizonte.com.br. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense em saúde sempre.